Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje retomamos as gravações dos vídeos das lições bíblicas da editora Betel. Faremos a abordagem da lição de número 7 do segundo trimestre de 2024, abordando o tema Ordenança para uma vida de fidelidade e lealdade. O texto bíblico base está em Lucas capítulo 16, versículos de 10 ao 12 e 1 Coríntios 4, versículos 1 e 2. O meu objetivo ao fazer esse comentário é mostrar que fidelidade e lealdade são atitudes que nos capacitam para servir a Deus e aos irmãos onde estamos congregando. Aliás, fidelidade e lealdade são dois lados de uma mesma moeda. Portanto, não dá para você distinguir as duas coisas e viver uma ou viver outra. Você precisa ser tanto leal quanto fiel àqueles com quem você convive e mais principalmente fiéis e leais a Deus. E embora as palavras muitas vezes sejam tomadas como sinônimas e até uma substituindo a outra, na verdade os conceitos de fidelidade e lealdade divergem. Algumas pequenas diferenças, mas são essenciais para identificar cada uma dessas duas áreas de nossas vidas, de nossos relacionamentos. De início, nós podemos dizer que fidelidade depende de um compromisso. Quando você faz um compromisso a respeito de qualquer acordo que você fizer, a respeito de qualquer coisa que você fizer, você é obrigado a ser fiel a esses acordos que você fez, aos seus compromissos que você fez nessa relação que você teve sobre alguma questão. Já a questão da lealdade, ela não depende de compromisso. Lealdade é muito mais um ato voluntário do que um ato de compromisso. Isso significa que, para você ser leal, você não precisa de nenhuma razão para que você seja leal. Você é leal porque você deseja ser, você quer ser leal. Essa é a diferença entre fidelidade e lealdade. Ambos os conceitos ou os princípios são norteadores da nossa conduta em relação àqueles com quem nós convivemos. O fato é que nós precisamos tanto de lealdade quanto de fidelidade. As duas coisas, como eu disse, não podem ser colocadas em compartimentos separados. Veja que não podemos, por exemplo, ser fiéis e não ser leais. E não podemos também, como eu disse, colocar cada um desses dois aspectos das nossas condutas em compartimentos separados. Não dá. Você não pode em um momento escolher agora eu vou ser fiel, em outro momento agora eu vou ser leal. Em todos os momentos das nossas vidas nós temos que ser tanto leais quanto fiéis. Aliás, se você não é um dos dois, você não é nenhum dos dois. A realidade é essa, tá? Porque enquanto a fidelidade é o atendimento a um compromisso, a lealdade é um atendimento à maneira pela qual você deve viver e se relacionar com aqueles com quem você convive. Essas são as características principais de fidelidade e lealdade. Agora, como cristãos, de que maneira nós podemos demonstrar a nossa fidelidade e a nossa lealdade? Eu diria que o seguinte: a fidelidade e a lealdade em nossa maneira de servir são fundamentais para fortalecer a comunidade onde estivermos e refletir principalmente práticas e princípios bíblicos. Tanto lealdade quanto fidelidade encontram raízes bem profundas nos valores e nos princípios bíblicos. Demonstrar fidelidade e lealdade não só fortalece a igreja local, mas também dá
testemunho do poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Sem dúvida nenhuma. É algo que salta aos nossos olhos ver que fidelidade e lealdade é uma forma clara de mostrar que o Evangelho nos transforma, que o Evangelho pode mudar as nossas vidas. Existem, evidentemente, algumas atitudes que podem nos destacar no serviço cristão, evidenciando tanto a nossa fidelidade quanto a nossa lealdade. Eu quero abordar aqui apenas algumas dessas atitudes, sem me aprofundar em nenhuma delas, porque o tempo do vídeo não deve ser longo, mas eu quero mesmo assim destacar algumas atitudes na vida cristã que mostram ou que nos permite mostrar a nossa lealdade e a nossa fidelidade. Primeiro, o comprometimento com a palavra de Deus. Eu diria que não há como você ser fiel e leal a um relacionamento com base nos valores e princípios cristãos se você não tem o hábito de estar comprometido com a palavra de Deus. Esse comprometimento exige que você estude a Bíblia regularmente. Exige que você se aprofunde no conhecimento das Escrituras. Exige que nós tomemos atitudes e coloquemos em prática os ensinamentos bíblicos nas nossas vidas. Aqui está, sem dúvida nenhuma, o lugar mais adequado onde eu preciso aplicar a Bíblia à minha vida. Se eu quero ser fiel, se eu quero ser leal, eu preciso ter comprometimento com a palavra de Deus. Aliás, basta você olhar a conduta de muitos cristãos cujo relacionamento com a Bíblia é quase zero ou é muito superficial, a dificuldade que essas pessoas têm de manterem-se fiéis e leais, tanto a Deus quanto à igreja. Portanto, você quer ser uma pessoa leal, você quer ser uma pessoa fiel, você precisa manter comprometimento com a palavra de Deus. Viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus determina. Afora isso, nós teremos um esforço, nós faremos tentativas, mas de fato não viveremos de acordo com a vontade de Deus. Outra atitude é a nossa assiduidade e envolvimento nas atividades da nossa igreja. Nós precisamos comparecer regularmente aos trabalhos realizados pela igreja, porque essa é uma forma de você evidenciar a sua fidelidade e, claro, a sua lealdade. Então veja que pessoas que não têm compromisso com a igreja, com a programação da sua igreja, vai o dia que quer, falta o dia que quer, essas pessoas dificilmente vão ter um compromisso de fidelidade, de lealdade na prática cristã. Veja que a presença constante nossa nas atividades da igreja demonstra o nosso apoio, demonstra o nosso compromisso com aquela igreja que nós escolhemos para congregar. Ainda uma terceira atitude é o serviço de fato que nós devemos nos envolver dentro da igreja. Envolver-se ativamente nos projetos e atividades da igreja. Isso implica que você vai incluir, ajudar tanto na organização quanto na execução da programação feita pela igreja. Quantas áreas das nossas igrejas nós precisamos servir? Nós podemos servir. Portanto, o serviço que devemos prestar na igreja, o comprometimento de estar na igreja fazendo, é uma forma que nós temos de evidenciar a nossa fidelidade e a nossa lealdade. Pessoas que não se envolvem com as atividades da igreja
são pessoas que também não têm compromisso com a igreja. São pessoas que pouco se importam se a igreja está bem ou não, se a igreja está crescendo ou não. Para elas é indiferente isso. Então essa é uma situação em que nós podemos melhorar, mantendo uma atuação ativa nas diversas áreas da igreja, seja no corpo ministerial, seja nos departamentos, seja nas lideranças, em qualquer área. Nós precisamos mostrar que nós temos comprometimento, que nós estamos envolvidos com a obra de Deus. E, claro, uma área muito importante onde podemos mostrar nossa fidelidade, a nossa lealdade, é no apoio aos líderes. Tanto pastores quanto o ministério como um todo da igreja precisa do apoio dos membros. Às vezes nós temos muitas críticas, às vezes nós temos olhos para criticar, temos dedos para apontar falhas, mas temos pouca disposição para ajudar. Aliás, muitos problemas que estão ocorrendo hoje nas igrejas é exatamente essa falta de apoio que a maioria da igreja às vezes não dá para as lideranças. Então são programas que se frustram por não serem realizados, são situações que a igreja se compromete e às vezes não consegue realizar aquilo que ela havia planejado. Então nós precisamos ter comprometimento para apoiar os nossos líderes. E eu diria que existem algumas áreas que são essenciais nesse apoio. Primeiro, em oração em favor deles. Todos precisam de oração, mas a liderança da igreja, os pastores da igreja precisam mais, porque eles estão com uma sobrecarga nas costas. Pastores e líderes são seres humanos como qualquer um de nós, que cometem falhas, que cometem erros, que têm carências, que têm fragilidades, e são exatamente diante desse quadro, às vezes debilitado, que nós precisamos manifestar o nosso apoio, ajudar, estar presente. Olha, não existe nada melhor para estimular um pastor do que ele convidar a igreja e a igreja responder positivamente ao convite. Não existe nada que estimula mais um pastor a se dedicar na vida de oração, na preparação dos seus sermões, dos seus ensinos, do que ele ver a igreja presente nas reuniões. Então, se você quer ajudar a sua igreja a melhorar, comece ajudando o seu pastor. Comece ajudando o líder do seu departamento. Comece ajudando aqueles que estão com responsabilidade de levar a obra de Deus. Isso é você demonstrar fidelidade. Isso é você demonstrar lealdade. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos segurar na mão dos nossos líderes. Veja que a história bíblica ela é tão interessante que não omite as fraquezas mesmo dos principais líderes. Há vários episódios na Bíblia em que líderes tiveram de ser apoiados, ajudados, socorridos para que o trabalho pudesse ser feito. Então, meu irmão, minha irmã, nada melhor do que a nossa fidelidade, a nossa ajuda, o nosso apoio aos nossos líderes, para que as nossas igrejas se desenvolvam, cresçam. Na medida em que nós nos afastamos dos nossos líderes, na medida em que nós não os apoiamos, na medida em que nós deixamos de lado os nossos pastores, as nossas igrejas se enfraquecem. As nossas igrejas começam a ter dificuldades de andar nos trilhos corretamente. Nós precisamos apoiar os nossos pastores, ajudando-os de alguma forma, às vezes fazendo um elogio público, às vezes dando uma sugestão de alguma coisa que a gente acha que pode ajudar, mas sempre, independente de qualquer coisa, ajudando, cooperando, dando aos pastores o apoio necessário que eles precisam para desenvolver o seu trabalho. Além disso, há uma área na igreja que é muito criticada, ela é muito melindrosa, que é a área de finanças da igreja. Irmãos, esta é uma área que nós precisamos ter muito cuidado.
porque nós precisamos ajudar. Independente das condições financeiras de cada um, independente das dificuldades, porque hoje todos passam, a igreja ela depende da ajuda dos membros para se manter. A igreja ela depende do apoio de cada membro financeiramente para ela realizar as suas atividades. Portanto, você ter compromisso com as contribuições financeiras é algo essencial que vai evidenciar a sua fidelidade. Dizem até que o bolso é a última parte nossa que se converte. Mas nós precisamos aprender isso. Que o dinheiro que nós temos, ele é de Deus, ele não é nosso. O dinheiro que nós temos é algo que Deus é quem está nos dando. E a restituição dos dízimos, das ofertas, é apenas uma maneira de dizer: Senhor, eu sou grato pelo que o Senhor fez e faz por mim, por isso eu quero restituir. Essa é uma demonstração de fidelidade e de lealdade, tanto à igreja quanto aos irmãos. Além disso, nós precisamos aprender a viver em unidade e harmonia. Promover a unidade e a harmonia dentro da igreja já é algo extraordinário. Mas de que maneira eu posso contribuir para que haja harmonia, que haja unidade no corpo de Cristo, que é a igreja? Primeiro, evite qualquer comentário pejorativo sobre quem quer que seja. Como eu disse, claro que a gente percebe erros nos nossos líderes, nos nossos pastores, nos irmãos da igreja. Mas fazer comentários pejorativos ou depreciativos sobre quem quer que seja não ajuda em nada na igreja. Ao contrário, acaba por prejudicar. Portanto, nós precisamos evitar as tais fofocas, as tais conversas que não trazem nenhum tipo de benefício de edificação para o corpo de Cristo. Isso é essencial na vida de uma igreja e na vida de uma pessoa que pretende manter-se fiel e leal a Deus. E por fim, ainda existem muitas atitudes que precisamos tomar, mas eu quero parar por aqui e a última delas eu quero me referir à prática da oração. Irmãos, eu já disse que orar é talvez o exercício mais difícil que nós temos na igreja. Às vezes até temos de facilidade de tirar uma contribuição financeira e dar na igreja. Às vezes temos até facilidade em elogiar alguém, em participar de uma programação. Mas orar tem sido realmente a pedra no sapato de muitos de nós, os cristãos. Nós precisamos manter uma vida de oração constante, principalmente de intercessão, pela igreja, pelos pastores, pelos líderes, pela membresia da igreja em geral. Nós precisamos disso. A oração ela é fundamental para buscar a orientação e a bênção de Deus sobre tudo que nós fazemos. Fidelidade se demonstra tendo interesse em orar, em ajudar. Lealdade é quando você assume o compromisso de ajudar aqueles que estão a seu lado na jornada cristã. Então, é dessa forma que nós vamos demonstrar a fidelidade e a lealdade da nossa igreja. E qual a importância da fidelidade e da lealdade na prática cristã? Eu diria que as duas coisas são valores centrais na prática cristã. E isso reflete claramente o caráter cristão de uma pessoa. Portanto, a importância está nisso, de você refletir o caráter cristão na presença da igreja e de Deus. Essa relevância pode ser destacada também em vários aspectos. Eu quero apenas citar alguns deles aqui. Que aspectos eu posso utilizar para evidenciar a minha fidelidade e a minha lealdade? Primeiro, veja que lealdade e fidelidade
é o reflexo do caráter de Deus. A Bíblia descreve Deus em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, dizendo assim: o Senhor teu Deus é Deus. Ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Aqui estão incluídas tanto a fidelidade quanto a lealdade de Deus em relação a seus servos. Quando nós somos leais e fiéis, evidenciamos esse reflexo de Deus nas nossas vidas. Ser fiel e leal, portanto, reflete o caráter de Deus e a sua aliança conosco. É algo que nós precisamos compreender. Além disso, a fidelidade e a lealdade são fundamentos dos nossos relacionamentos cristãos. Veja que a base dos relacionamentos saudáveis entre os servos de Deus estão fundamentados exatamente nesses comportamentos de fidelidade e de lealdade. Em nossos relacionamentos pessoais e comunitários, esses são valores que promovem confiança, respeito, amor mútuo e que são evidentemente essenciais para a harmonia e o crescimento das nossas igrejas. Muitas vezes nós não entendemos porque uma igreja não cresce. Uma igreja que está numa determinada localidade e, mesmo colocando pastores ali para trabalhar, mesmo havendo pessoas que se interessam, essas igrejas não crescem. E por que não crescem? Porque não há fidelidade, lealdade daqueles que as frequentam. E por isso essas igrejas estão sempre precisando de apoio, de ajuda, de orientação, mas nunca se desenvolvem. Além do mais, fidelidade e lealdade evidencia a nossa obediência aos mandamentos bíblicos. Veja, a Bíblia nos instrui a ser fiéis. Provérbios capítulo 3, versículo 3 diz assim, olha: não abandonar a lealdade e a fidelidade, prenda-as ao redor do seu pescoço, escreve-as na tábua do seu coração. Essas atitudes com relação à fidelidade e à lealdade fará com que elas se tornem parte da nossa personalidade ou do nosso caráter. E é isso que nós precisamos evidenciar, precisamos fazer. Obedecer a esses mandamentos é uma forma de evidenciar a nossa comunhão e a nossa intimidade com Deus. Além disso, fidelidade e lealdade evidencia o nosso testemunho cristão. Nossa fidelidade e lealdade servem como testemunho para o mundo que ainda não conhece Jesus. Jesus disse aos seus discípulos, João capítulo 3, versículo 35, com isso, olha como ele disse, com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Aí eu pergunto, há possibilidade de alguém amar outra pessoa sem ser fiel e leal? Não há possibilidade de amarmos os irmãos na igreja se não formos também fiéis e leais a cada um deles. E, claro, a fidelidade e a lealdade, ela fortalece a nossa comunidade. Ela dá mais ânimo para as pessoas. Elas percebem que dentro da igreja há um clima de ajuda mútua, de interesses mútuos, de cooperação, de amizade, enfim, fazendo com que as pessoas aprendam a confiar na própria igreja onde elas estão congregando. A lealdade e a fidelidade, eu diria que fomentam um ambiente de apoio onde as pessoas podem crescer espiritualmente e trabalhar juntas para a realização da maior missão da igreja, que é ganhar outros para Cristo. Além disso, a lealdade e a fidelidade é uma oportunidade clara de demonstrar a transformação pessoal que ocorre na vida de uma pessoa
que tem uma conduta baseada nesses princípios. Ser fiel e leal nos transforma na imagem de Cristo. Algo que todos nós desejamos, mas que às vezes não conseguimos por conta dessas dificuldades. Essas virtudes nos moldam para sermos mais semelhantes a Ele, cultivando um caráter que glorifica a Deus em todas as áreas das nossas vidas. Pensa nisso e decida na sua vida que a partir de agora você vai ser mais fiel e mais leal, primeiramente a Deus e depois aos irmãos na igreja. Continuando, eu gostaria de falar agora sobre áreas da igreja onde a fidelidade e a lealdade são essenciais. Claro, em todas as áreas da igreja, fidelidade e lealdade são importantes, mas há determinadas áreas que isso se torna absolutamente imprescindível. A fidelidade e a lealdade, elas ajudam a construir uma igreja forte, unida, eficiente, eficaz, onde cada membro pode crescer espiritualmente e contribuir para o crescimento dos outros. Então são áreas absolutamente importantes. A fidelidade e a lealdade são essenciais em várias áreas da igreja, pois garantem coesão, realização dos propósitos de toda a comunidade cristã. E eu quero apenas destacar algumas dessas áreas aqui para a gente fazer um comentário. Primeiro, na liderança. É relevante que a membresia da igreja apoie as lideranças. Orem por elas, conversem, ajudem naquilo que for possível, tanto nos aspectos sociais quanto financeiros. É importante que a igreja ajude as lideranças, mas pastores, obreiros e líderes devem demonstrar claramente que são fiéis e leais a Deus. E não só a Deus, mas à comunidade onde eles estão servindo. Eles devem demonstrar que são fiéis com relação à doutrina bíblica. Eles devem demonstrar que são fiéis à comunidade onde eles estão, sem fazer acepção de pessoas, sem retaliar, sem colocar obstáculos para o desenvolvimento de amizades saudáveis, amizades sinceras. Isso necessariamente inclui que essas pessoas deem exemplo de integridade, de dedicação, de compromisso com a visão e com a missão da igreja. Não há como desenvolver uma igreja saudável, onde os membros se sintam desejosos de serem cada vez mais leais, sem que as lideranças dessas igrejas deixem isso bastante evidente na prática cristã do dia a dia. Além do mais, na área do ensino e da doutrina, as nossas igrejas, muitas delas, estão deixando de lado o ensino e a doutrina verdadeira para ocupar os púlpitos das nossas igrejas com atividades de entretenimento. O entretenimento, ele pode até agradar a algumas pessoas, mas infelizmente ele não vai edificar ninguém. É mais saudável que obreiros, que líderes, que pastores se ocupem com o verdadeiro ensino e com a verdadeira doutrina na igreja, a fim de edificá-la, a fim de torná-la uma igreja resistente ao pecado, capaz de resistir aos ataques do diabo, com um ensino verdadeiro, com uma doutrina que seja saudável. Tudo isso é absolutamente importante e vai colocar a igreja de uma maneira que ela será muito mais eficiente. E, claro, se ela vai ser eficiente, ela também será eficaz. Então, ensino e doutrina, adoração e louvor. Amados, eu às vezes me entristeço de ir para as nossas igrejas hoje e, ao participar do período de cânticos da igreja, perceber que as nossas músicas nos ligam muito mais ao mundo do que à igreja. São músicas que nos fazem muito mal espiritualmente, porque não falam nada de glória de Deus,
não falam nada a respeito da transformação de vidas, não falam nada a respeito daquilo que acontece com alguém que tem uma conduta de acordo com a palavra de Deus. As nossas músicas hoje têm ritmo, mas não têm uma melodia adequada, não tem uma letra adequada. E, aliás, muito pelo contrário, muitas letras das músicas que nós cantamos nas igrejas hoje são completamente antibíblicas. A igreja precisa aprender e voltar à prática da verdadeira adoração e do verdadeiro louvor. Adorar e louvar a Deus são duas coisas que nos destacam no serviço cristão. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Nós precisamos adorá-lo por isso. E nós louvamos pelo que Ele faz. Então eu preciso fazer isso. Eu preciso reconhecer com gratidão aquilo que Deus faz e aquilo que Deus é, e demonstrar isso na minha adoração e no meu louvor. Mas quantas vezes nas nossas igrejas esses momentos têm sido verdadeiros fracassos na tentativa de colocar as pessoas em sintonia com a palavra de Deus. Além disso, pastores e líderes devem ter muito cuidado com a ação pastoral. Dificilmente você ouve falar alguma coisa sobre poimênica nas nossas igrejas em relação aos nossos líderes. Nós até vemos os nossos líderes fazendo cursos para pregar melhor, para compreender melhor algumas coisas, mas eu não me lembro, aliás, de ter ouvido ou visto alguém das nossas lideranças fazer um curso de poimênica para lidar com mais sabedoria com os próprios membros da igreja, no sentido de orientar, no sentido de visitar os membros. Aliás, essa é uma área onde nossas lideranças falham clamorosamente. A assistência, a visitação. Membros das nossas igrejas ficam doentes, hospitalizados e até falecem. E nós sequer ficamos sabendo, ou sequer os visitamos uma vez somente. Essa é uma falha gravíssima que nós estamos cometendo. Nós precisamos aprender a lidar com essa questão da liderança, do atendimento pastoral e do cuidado na orientação. Essa é uma área que precisa de lealdade, de fidelidade, de uma forma muito, mas muito assim. Além do mais, a administração das finanças da igreja precisa ser muito bem cuidadas, muito transparentes. A igreja precisa saber claramente onde são gastos os recursos que são arrecadados pela igreja. Mas não é simplesmente falar que está fazendo. A igreja precisa dar um relatório financeiro detalhado dos gastos que ela faz, o quanto ela arrecada e onde ela aplica cada centavo. Há muitos líderes nas nossas igrejas, há muitos pastores, aliás, nas nossas igrejas, que não falam qual é o valor da sua prebenda para a igreja. Isso é um equívoco. Todo pastor tem direito à sua manutenção, ao seu sustento, principalmente aqueles que vivem para servir a Deus. A igreja precisa saber quanto cada um deles ganha. A igreja precisa saber onde está sendo utilizado o dinheiro que ela oferece à tesouraria da igreja. Fidelidade e lealdade passa por isso aí. Além do mais, existe a questão do serviço voluntariado. Há muitas áreas da igreja que precisam de pessoas voluntárias para ajudar. E tão poucas pessoas se apresentam para servir. Nós precisamos nos apresentar. Ser fiel e leal a Deus é você se disponibilizar para ajudar em tudo que tiver de fazer na igreja. Pode ser desde uma pregação no púlpito, num culto de domingo, até a limpeza da área externa da igreja, ou da área interna, por que não? Tudo isso nós precisamos fazer. Logo, o bom funcionamento da nossa igreja vai depender da disponibilidade
de cada membro em servir lealmente a cada um daqueles que estão congregando conosco. Isso é absolutamente relevante. Na continuidade desse comentário, eu gostaria de falar sobre o que deve ser feito numa igreja onde não estiver em evidência a fidelidade e a lealdade dos seus frequentadores. Claro, precisamos tomar atitudes. Mas quais são as atitudes que cada um de nós precisa tomar se nas nossas igrejas estiver faltando esse tipo de conduta leal e fiel? Veja que quando fidelidade e a lealdade não estão em evidência numa igreja, é importante tomar algumas medidas. Eu creio que não existe uma receita pronta para que esse tipo de comportamento volte a acontecer nas igrejas. Mas existem algumas sugestões que a gente pode dar. E a primeira delas é que nós precisamos de oração e de arrependimento. Nada muda nas nossas vidas senão por meio da oração. E nunca vamos fazer nada corretamente se não tivermos consciência de uma necessidade de mudança, da necessidade de uma transformação. Eu diria que nós devemos, caso não estejamos vivendo de acordo com a palavra e a vontade de Deus, desenvolver períodos de oração nas nossas vidas. Líderes e membros devem reconhecer a necessidade de uma mudança e pedir a Deus graça para que isso aconteça. Além do mais, nós precisamos ensinar e discipular. Ensino e discipulado são áreas que precisam ser cada vez mais reforçadas na igreja. Reforce o ensino bíblico, reforce a importância da fidelidade e da lealdade. Converse com as pessoas, chame as pessoas para refletir sobre o que a Bíblia ensina e discipule essas pessoas. Fazer discípulos é fazer imitadores. Para isso, nós precisamos viver de acordo com aquilo que nós estamos querendo que as pessoas façam. Além disso, o exemplo dos líderes é muito importante. Os líderes devem ser exemplo de fidelidade e de lealdade. O comprometimento deles, a integridade deles vão servir de modelo e de inspiração para todos aqueles que querem servir a Deus de verdade. A igreja precisa ter uma comunicação clara. Mostre claramente qual é a visão que você quer que todos tenham da igreja. Como a igreja deve agir, como a igreja deve fazer. Mostre como cada um pode contribuir para melhorar o ambiente de fidelidade e de lealdade na igreja. Incentive as pessoas a cumprirem essas metas que você estabelece. Não deixe que conflitos, que crises, que problemas existam dentro da comunidade cristã. Na igreja não pode haver pessoas com malquerências, pessoas que não se comunicam, que não se falam. Na igreja, todos devem ajudar a todos e fazer tudo para que todos sejam realizados e consigam atingir o máximo de seu potencial para servir a Deus. Estabeleça padrões, defina padrões claros de comportamento e expectativa para todos os membros. Estes padrões devem ser baseados nos princípios bíblicos e aplicados de maneira justa e consistente. Quem tem que fazer isso é a liderança da igreja, são os pastores. Eu creio que os pastores das igrejas, eles precisam de ter pelo menos uma vez por semana a oportunidade de colocar claramente para a igreja os padrões de comportamento que ele espera de cada um. Isso ele pode fazer no culto de doutrina, isso ele pode fazer na escola bíblica dominical, isso ele pode fazer em conversas pessoais com cada um. Cada pessoa pode ajudar, pode desenvolver-se. Para isso precisa de ter esse tipo de orientação e conduta. Finalmente, no encerramento desse comentário, eu quero falar sobre algumas aplicações que eu julgo importantes aqui nas nossas igrejas e na nossa prática cristã. Primeiro,
Não existe como manter fidelidade e lealdade ao Senhor sem um compromisso com a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, se você quer ser compromissada com Deus, se você quer ser leal e fiel a Deus, você precisa necessariamente de manter compromisso com a palavra, com a Bíblia, estudando-a cada dia e cada vez com mais profundidade. Segunda, para agir com fidelidade e lealdade, devemos ser comprometidos com a programação da nossa igreja. Muitas vezes nós, por qualquer motivo, deixamos de comparecer a uma reunião. Pode ser uma escola bíblica, um culto, uma reunião de estudo bíblico, uma reunião de oração. Muitas vezes nós deixamos de fazer isso por razões tão banais. Mas se você quer de fato ser leal, você precisa ter compromisso com a programação da sua igreja. Participar dos cultos, das reuniões que a igreja promove. Isso não é uma obrigação, isso é um privilégio. Terceiro, na igreja não existe um grupo que trabalha e outros que assistem, como se estivéssemos numa casa de espetáculo. Aqui não. Na igreja, todos devem ser protagonistas no serviço do Senhor. Todos devem ajudar. Todos devem fazer o que puderem. 4. Ao escolher uma igreja para congregar, devemos estar conscientes do nosso envolvimento nela, apoiando os pastores, os líderes, no exercício de suas funções. Cooperar, segurar ali para ajudar, sustentar aqueles que estão conduzindo a obra de Deus. Isso é muito importante. E como eu disse, muitos na vida cristã, mesmo estando na igreja já há anos, nunca aprenderam a colaborar financeiramente com a igreja. Acha desnecessário, acha que outros contribuem, mas é muito importante que cada um de nós tenha consciência de que fidelidade e lealdade implica também em ajudar financeiramente. Isso é importante. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te dê uma semana maravilhosa na presença dEle, em nome de Jesus.